Se eu sigo, eu tinha quebrado, cara. Tudo que eu construí na minha vida tinha ficado ali. Para construir, incorporar, para vender, você tem que ter capacidade de avaliar o risco. Tem o que eu chamo de PPP. Preço, produto e ponto. Você resolveu o PPP, é sucesso. Dizem que você conhece um homem pelos amigos que ele mantém por mais de 10 anos, mas eu diria que você conhece um homem de verdade pelo que ele constrói quando ninguém está olhando. Ele começou a trabalhar aos 13 anos de idade, aprendeu que não existe fórmula mágica muito antes da internet inventar os gurus de palco. Hoje, ele comanda um ecossistema de empresas no segmento imobiliário, embaixador não oficial da Audi no Brasil e também colecionador de carros antigos. Ele é um construtor de realidades, um homem que sabe que o verdadeiro luxo só vem depois da estabilidade. Leopoldo Arias, seja bem-vindo ao Qual é a Chave Podcast. Muito obrigado, César. Nós somos privilegiados e o privilégio que a gente tem é acesso à informação. As pessoas têm que se preocupar com a mensagem que elas passam. A desconstrução de que você tem que conter a informação, não replicar o teu conhecimento, porque isso te torna superior, isso é um grande erro. Quais foram os maiores erros e os maiores aprendizados que você teve no setor imobiliário durante a sua jornada? Prazer ter você aqui. Imagina, cara. Eu sou um grande admirador do seu trabalho, dos seus conteúdos. Eu fico lisonjeado com o teu convite, com o teu sucesso, a tua equipe maravilhosa. A gente acompanha o podcast desde lá de janeiro, quando você iniciou, né? Legal, yeah. E tracionando isso de maneira maravilhosa, sempre com esse conteúdo verdadeiro e autêntico aí, cara. Muito bom, cara. Legal. Seja bem-vindo. Olha, para começar, cara, fala um pouquinho, você começou a gerar conteúdo nas redes sociais há não muito tempo, a gente estava aqui batendo bola, batendo uma conversa. Explica como foi. Foi interessante, porque eu sempre fui avesso, eu sou um cara tímido, por incrível que pareça, eu sempre fui tímido, né? E avesso a essa exposição, né? Só que aí eu fui meio que obrigado a fazer, eu fui convidado para fazer fazer parte de um grupo de empresários que visitam a China. Então fui convidado a essa viagem que maravilhosa, eu recomendo, super. Tem que ir acompanhado, tem que ir assessorado vou fazer um jabazinho aqui pro meu amigo Lincoln, porque ele que foi o precursor dessa história toda. Então o Lincoln me convidou, o Lincoln é um inquilino meu, um parceiro meu de negócios num imóvel que a gente tem lá em Santos, num edifício comercial, e ele insistiu aí há pelo menos 3 anos, ele vem insistindo para a gente ir para a China, para conhecer a China, para abrir os horizontes e tal. Como é uma viagem longa, cansativa, e a gente tem que se abster do dia a dia, eu sou um cara muito conservador, tal. Falei, poxa, fiquei postergando. Um belo dia, eu chego lá, ele fala, olha, comprei a tua passagem, vou descontar do aluguel. Eu falei, tá bom, cara, então desse jeito, tive que organizar em casa com o meu pessoal, organizei e a gente acabou indo. Então em outubro de 25, eu fui à China, foi agora. E aí, mais que isso, ele chegou para mim e falou assim, um dia antes da gente ir, ele chegou e falou assim, Leopoldo, você vai ter que abrir a sua rede social. Que era fechada. Era fechada. Você tinha quantos seguidores? Tinha 168 seguidores. E ainda era fechado. Fechado. Então, assim, basicamente a família, alguns amigos muito próximos e tal. E aí abriu a rede, falou, vai precisar abrir porque o sistema lá do governo, tal, o pessoal te rastreia, você não tem que demonstrar nenhuma ocultação, o pessoal quer te ver e tal, porque senão não vão te atender. Depois a gente descobriu que isso era uma historinha dele, que não é verdade, mas ele queria por quê? Porque ele trabalha com exposição, muita exposição, e ele queria que eu me expusesse, e ele acha... Estava incentivando você. Incentivando, e hoje eu incentivo todo mundo. Esse é o X da questão. Cara, aí como é que eu faço? Eu digo, eu não sei mexer, né? Não sei manipular, não tenho habilidade com isso e nunca me dediquei. E aí fui visitar um cliente, cheguei lá, tinha um rapaz que faz a curadoria do digital, que é um cara muito competente, tá aqui com a gente. Que ele é o Binho, já conheci o Binho. Ele anda colado em mim, né? E
um cara que tem muito sucesso já com páginas que ele colocou na internet, perfis que ele colocou na internet. E eu digo, Binho, você tem que me ajudar, cara, porque amanhã eu vou à China e eu não sei mexer no meu perfil. E a gente precisa começar, porque senão o Lincoln falou que ninguém atende, aquela coisa toda. Ele falou, deixa eu te ajudar, então vamos fazer um teste. Colocou esse microfoninho de lapela, que ele não deixa eu andar sem. Aqui na sua camiseta. Aqui na Você minha, nem sabia bem o que é. Não, falei, o que é isso aqui? Não, isso é o microfone, eu vou fazer um teste. Beleza. Colocou o microfone ou tal, e eu estava lá atendendo um corretor, porque eu estava adquirindo um terreno para fazer o desenvolvimento imobiliário, e eu falei, mas eu tenho que atender ele. Não, toca aí. Então a gente sentou ali um sofá, né, lá na própria loja do inquilino, lá que é uma loja de imóveis. Sentamos lá. E eu comecei a conversar com o cara, com o corretor, tratando o negócio, isso e aquilo. Você até esqueceu que estava sendo gravado ali. E ele sentou lá do outro lado, começou a gravar, e eu não me toquei que ele estava gravando, porque eu achei que ele estava mexendo no telefone dele lá. Ele não larga o telefone, eu achei, cara, tá mexendo no telefone. E ele sentou meio distante assim. E eu conversando com um corretor e estava acompanhado de um amigo lá. Então a gente ficou lá num bate-papo e ele ficou captando as imagens. Depois eu vim a descobrir que ele captou as imagens. Cara, então eu cheguei em Guarulhos no dia 7 de outubro. Cheguei em Guarulhos e o Lincoln estava lá com o pessoal. E eu ainda lembro, por que eu marquei o número de seguidores? Porque eu lembro que eu tirei uma onda com eles. Falei assim, pô, eu tenho 168 seguidores e agora abriu minha rede, vou atropelar vocês. E os caras... Todos tinham já relevância na rede social, pessoal. Bacana e tal. E todo mundo deu risada e tal, não sei o quê. 2 deles não tinham chego ainda quando eu falei isso. E aí, a gente foi e tal. Embarquei, cheguei no Catar. O Fernando Miranda chega pra mim e falou... 10 horas depois. 13 horas depois. Falou, você tava brincando, cara. Eu falei, por quê? Ele falou, que 168 seguidores? Eu vou te acompanhar aqui, ó. Você tem 12 mil seguidores. Eu falei, não, cara. Não é o meu, cara. Ele falou, não, pô, não é Leopoldo aqui, tá aqui, ó. Pegou e me mostrou. E o vídeo batendo 600 mil visualizações. O primeiro vídeo que o Binho soltou. Que o Binho soltou. O Binho me liga. Eu tô no aeroporto, o Binho me liga. Falou, ó, estão prontos os cortes. Eu falei, mas que corte, cara? O que é corte? Ele falou, não, deixa comigo, dá a senha aí que eu vou postar. Eu falei, tá bom, dei a senha do Instagram pra ele. Ele foi lá, postou. Quando a gente chega no Catar, o Fernando Miranda chega e fala, pô, tá aqui. Aí eu olhei e falei, cara, não acredito, o vídeo batendo 600 mil ali. Falei, em poucas horas, né? Poucas 10, 13 horas ali. Né? E um vídeo nada a ver, cara. Eu tava conversando com o corretor. Assim, nada a ver, não. Hoje a gente entende que as pessoas se interessam por isso. Mas eu digo assim, não é um vídeo... Foi um vídeo autêntico. Autêntico como tem sido todo. Porque aí a gente seguiu essa linha, não sei fazer diferente. Eu acho que o cara... persona de si é muito mais fácil. Imagina a pressão do cara carregar uma máscara e transferir isso. Total. O melhor conteúdo é aquele que é autêntico. É autêntico, entendeu? Então, assim, a gente segue como não sei seguir diferente. Então, eu sou eu mesmo. Então, fica fácil, porque a gente fala das experiências, fala tal. Mas voltando. Aí, pô, a gente chegou de manhã no Catar, umas 9 da manhã, e tinha um delay lá de voo e tal, para embarcar à noite. 7 da noite a gente embarcou para a China, bomba. Também são lá 14 ou 15 horas de voo. Chego na China, 20 e tantos mil seguidores. E outro vídeo batendo 1 milhão. O outro vídeo que ele colocou bateu 1 milhão. Foi melhor que o primeiro, inclusive. Então a gente tinha 2 vídeos lá com altíssimo engajamento, muita visualização e o número de seguidores crescendo exponencialmente. Eu liguei para o Binho, uma dificuldade absurda, porque lá é noite, aqui é dia. Liguei, devia ser de madrugada aqui, liguei e falei, Binho, o que está acontecendo? Ele falou, estourou, chefe. Estourou. Os 2 primeiros vídeos bateram 1 milhão. 1 milhão cada um. Eu falei assim, tá, e agora? Ele falou, agora se vira aí. Vai filmando, vai captando aí, vai mandando para mim. Mandando. Criou um arquivo compartilhado lá que demora, porque a rede da internet da China ela é complicada. Ele tem que entender que o IP é de fora, senão não deixa passar. Tá. Enfim, tem lá suas questões técnicas. Então o vídeo demorava 3, 4 minutos para baixar. Um vídeo de 15 segundos, um cortezinho e tal, demorava muito. Então um vídeo longo demorava muito. E a gente fui registrando a viagem. Fui fazendo o quê? Registrando a viagem e falando e tal.
E o pessoal me dando toque, olha, Leopoldo, vai por aqui. Eu sou muito grato a eles porque eu tive o melhor time, né? Que foi falando, vai por aqui, vai por ali, faz assim, faz assado, me ajudaram. Que era o pessoal que tava com você que conseguiu te dar algumas dicas. Me deram dica, então assim... E já se assustaram. O cara começou com 2 vídeos aqui, já bateu 2 milhões de views. E aí, pô, e eu não entendendo que a relevância que tinha aquele quantitativo, né? Porque eu não conheço. Pra mim, pô, aconteceu, normal e tal. E aí, pô, aí a gente foi produzindo conteúdo da China, que também é interessante. Então, se você me perguntar o que aconteceu, eu acho que foi essa conjuntura toda, catalisou uma série de fatores que levaram a isso. E isso vem se replicando e crescendo, você sabe como é que é. A gente tem vídeo 6 milhões de visualizações. Um vídeo que... Qual foi o vídeo que mais bateu visualizações? Esse daí de 6 milhões? É um vídeo que vai bater 6 milhões essa semana, porque a gente entende as métricas já. Mas já soltou ele? Já soltou. Já soltou? Já soltou. E o que ele fala, esse vídeo? Do que é? Cara, é um vídeo que fala de riqueza. Que você tá numa lanchonete? Isso, Aliás, aquele vídeo. Bom, e esse vídeo tá aqui, cara. Se você for ver, os números são expressivos não só na visualização. Você postou ele quantos dias atrás? Vamos lá ver aqui direitinho, ó. Olha esses números aqui. Vamos lá. Olha só, o vídeo ele foi postado... Que dia que é hoje? Tem uma semana. Dia 16, 10 dias atrás. 525 mil curtidas, 3.200 comentários, 118 mil compartilhamentos. Caraca, cara. 36 mil salvamentos. O vídeo já bateu 5 milhões, 5,4 milhões de views. E você ganhou de seguidores aqui, cara. E olha só que legal. 30 mil. A taxa de retenção, 70% dos primeiros 3 segundos. E 30 mil seguidores. Caraca. Então a gente tem vídeos que trouxeram 20 mil, 30 mil. É isso. E é um vídeo, eu assisti, um vídeo autêntico, tal, assim, não tem polêmica, não tem, sabe? É isso, cara. É o que eu penso da vida. Quem quiser entender que aquilo, a gente percebe que as pessoas... De tudo isso, o que eu acho mais interessante é o compartilhamento. Porque eu chamo de avalista. Eu vejo um vídeo do César. Eu me identifico com aquele vídeo. Eu avalizo o teu conteúdo, eu me identifico, avalizo o teu conteúdo e mando para quem eu entendo que é relevante para mim, para o meu amigo, para minha esposa, para mim. Você entendeu? Eu ainda recomendo. Recomendo. Então, esse para mim é o mais satisfatório. Muito bom. O curtir é quase que automático. O cara gostou, curtiu, é legal. Mas eu acho que o compartilhamento realmente é o que te dá, que te denota a credibilidade daquilo que você está falando. Muito bom, Léo. Parabéns. Léo, você tem uma trajetória no mercado imobiliário. Você hoje comanda um ecossistema de várias empresas do setor, do segmento. Sim. Quais foram os maiores erros e os maiores aprendizados que você teve no setor imobiliário durante a sua jornada? Cara, eu não qualifico como erro. Eu qualifico como um insucesso. Né? A vida não é só sucesso, e eu acho que o insucesso é quem te ensina. Eu tive um lançamento imobiliário de grande projeção. Isso há muito tempo atrás? Isso quando a gente teve o que eu chamo de tempestade perfeita, que foi Copa do Mundo, eleição, impeachment e Lava Jato. 2014. Você, como do mercado, você sabe, aquilo virou de ponta cabeça. O ano já estava bem difícil. Estava muito difícil. E a gente não tinha uma lei de distratos como a gente tem hoje. Então a gente não sabia se tinha vendido ou tomado dinheiro emprestado do comprador, porque ele chegava um dia... E você tinha que devolver 100%. Devolvia 100%. E eu sempre fiz questão de devolver 100%, inclusive a comissão. Você devolvia até a comissão? Até a comissão. Ou seja, você tirava do caixa, né? Tirava até do caixa. O dinheiro que não entrou para você devolvia. Devolvia. E você sabe bem a métrica do plano empresário, como a gente faz. Eventualmente, esse projeto era muito grande, eram 36 mil metros de área privativa. Então, eu precisava do funding. E o funding, plano empresário. Plano empresário é aquela regrinha. 20% de obra, 30% de venda. Quando você derruba os 30% de venda, o teu plano empresário, ele fica desregulado, né? Mas o que foi interessante nisso foi que um grande amigo meu estava no meu escritório, e a minha sala, o meu gabinete é de vidro, assim. E é logo de frente à sala de espera. E eu sempre fiz questão de deixar aquilo aberto para eu ter contato com quem está chegando.
E eu vi um engenheiro, amigo meu, um cara muito sério, que me prestigiou com a compra de 2 unidades nesse empreendimento. E ele agitado, e queria falar comigo. Aí a secretária trouxe, falou, o engenheiro fulano tá aí, quer falar contigo. Que ele era seu cliente, no caso. Era meu cliente, me prestigiou nesse lançamento que Ele eu tô te comprou, falando. você lançou em 2014. 2013, final de 13. Você lançou em final de 2013. Logo depois da eleição. Tive um problema na CVM também, porque tinha um condo-hotel. O condo-hotel não estava regulamentado ainda. Então, a CVM pediu para suspender as vendas. Não sei se você lembra dessa fase. Pediu para todos os empreendimentos de condo-hotel segurarem para regular. Então, isso perdeu a atração naquele momento também. A gente, por cumprir a lei e a ordem, a gente suspendeu vendas. E aí eu vejo esse meu amigo agitado, esse meu cliente agitado e tal, chamei ele para dentro do gabinete e falou, Leopoldo, eu tenho informação privilegiada, cara. O país vai sofrer uma reviravolta, vem aí uma operação da Polícia Federal, que depois a gente descobriu que era a Lava Jato, porque ele trabalhava para uma grande empreiteira da Petrobras. Ele era diretor de uma grande empreiteira da Petrobras. E aí, ele falou, preciso destratar. Eu falei, tem certeza? Te dou mais prazo e tal. Ele falou, não, preciso destratar, cara. Eu preciso destratar. Eu sei, eu tenho noção do que está acontecendo. E evidente que eu não vou citar aqui, mas ele é o diretor de uma das primeiras empreiteiras que foi lá citada na Lava Jato. Tá. E aí eu fiquei preocupado, cara. Eu falei, tá bom, destratou, resolvi a vida dele. E aí eu fiquei preocupado. E aí isso começou a pipocar notícia e tal. E aí eu resolvi abortar o empreendimento. Por quê? Porque eu tinha lá o plano empresário aprovado. O plano empresário é o financiamento da obra. Financiamento da obra. E de grande volume, era mais de 100 milhões de reais. Apesar do terreno estar pago, quitado, eu tinha o funding para a obra. E aí eu resolvi abortar o empreendimento. Então, para a gente tomar a decisão, já tinha gasto um tanto de marketing, já estava fazendo as fundações. Ah, já estava nas fundações. Já estava nos meus 20% de obra para poder tocar. E quantos por cento vendido você tinha ali? Eu cheguei a ter desse empreendimento 43% vendido. Ele era um VGV de quanto? 360 na época. Ou seja, você tinha ali 130 milhões, não, um pouquinho mais, né? 170 milhões ali vendidos. Tranquilamente, você pega, são 36 de área privativa. Se você pegar hoje a realidade de Santos é 20, 25 mil reais, você está falando aí de um VGV hoje, se fosse hoje, perto de bi. Perto de bi. E aí vem aquela frustração, né? E ao mesmo tempo aquela angústia de tomar a decisão. Diz assim, eu sigo ou eu não sigo? E aí, um diretor de um banco português, muito amigo meu, Rui Xará, ele falou assim, Leopoldo, quando a tempestade vem, corre logo para dentro de casa e se acolhe, cara. Não fica esperando para ver, porque se você andar para lá, de repente ela te pega. Então o que eu fiz? Eu tomei a decisão, a duras penas, porque sucesso, tudo que eu fazia, sucesso. E aí, insucesso, né? Então a gente, não movido pela vaidade, não movido pelo ego, eu falei assim, não, cara, eu vou abortar, destratei com todo mundo, resolvi todo mundo e abortei o empreendimento. Depois a gente deu outra finalidade para o terreno, hoje é implantado lá uma faculdade, né? E resolveu. Então, perguntando a você qual foi a minha experiência mais edificante, foi essa. Você sair de um problema e pivotar para uma solução quando aquilo se apresentava com o pior cenário possível. E em Santos, principalmente, as fundações consomem muito dinheiro, porque é o segundo pior solo do mundo. Mas você, antes de entrar nesse assunto do solo, você considera que o seu grande aprendizado aí se encontra na velocidade da decisão? Sim. Em falar, cara, Sim. Peraí, deixa eu deixar a vaidade de lado, porque muitas vezes o empresário, ele fica se apegado ao amor, àquilo que ele construiu, ou ao sucesso que ele teve até então. Ele fala, cara, eu vou seguir em frente, não, eu sou o país tá colapsando, eu sou bom, eu vou seguir. Eu sou bom, isso aqui esquece. O aprendizado cara, eu baixei a minha guarda e falei,
Vou abortar. Vou abortar. Foi isso. E hoje, olhando pelo retrovisor, eu tomei a decisão correta. Muitos empresários não tiveram, não te digo visão, mas a iniciativa de fazer dessa forma e quebraram. Você sabe as empresas, você é do mercado, você sabe as empresas que ficaram de 2012 para cá, naquela crise, ficaram no caminho. Sim. Então, eu sempre brinco com uma coisa que é muito séria. O brinco porque é leve. A empresa de dono tem essa vantagem. Quando você tem um board, um conselho para decidir, enfim, você tem menos velocidade. Você tem menos velocidade. E a velocidade da tua tomada de decisão, ela é importantíssima. Porque se eu sigo, eu tinha quebrado, cara. Tudo que eu construí na minha vida tinha ficado ali. Você entendeu? Sim. Principalmente com o juro, hoje é 15, perto de 15, aí baixou um pouco. Mas naquela época era 14. Se você pegar 14% ao ano, carregar uma dívida com um empreendimento que não tem um sucesso e não tem a atração que precisa ter, você está fadado ao fim. Porque ele vai te drenar, apesar de estar protegido pelo patrimônio de afetação, é uma SPE e tal, mas eu não tenho condição moral de enfiar ali as pessoas que acreditaram em mim num insucesso. E você então o meu patrimônio ia responder. É lógico. Entendeu? Então o meu patrimônio ia ser drenado por essa situação. Você estava falando sobre Santos ter uma grande dificuldade de construção, né? Que Santos hoje é o segundo pior solo do mundo, é isso? É o segundo pior solo do mundo. Perde para a cidade do México, que está equiparada à Holanda. Santos tem uma camada de areia que ela varia de 6 a 12 metros. E embaixo dessa camada, sob essa camada de areia, tem argila marinha. E aí você vê uma coisa interessante. É interessante você falar. Santos ele é caracterizado por aqueles prédios tortos na orla da praia. Por quê? Porque aqueles prédios estão sob sapata direta, construção de 60, 70, eles estão sob sapata direta. E o recalque diferencial, porque essa camada de areia ela é variante. Então, imagina aqui do lado esquerdo ela tem 6 metros e aqui ela tem 12 metros. Aqui a resistência é muito maior e aqui é menor. Então, a tendência do prédio é desaprumar. Desaprumar, porque ele tem menos resistência desse lado. Por quê? Porque ele era construído sob a base da camada de areia. Com o advento das fundações profundas, aquilo desce as estacas, quer seja metálica, quer seja estaca escavada, fundida em loco, aquilo desce e, ao contrário do que as pessoas pensam, ela não toca a rocha. Às vezes é o atrito lateral, ó. É isso aqui, ó. A ponta do meu dedo não está encostando na rocha, mas o meu atrito lateral está segurando. Então a engenharia é fantástica. Acontece que, às vezes, o atrito lateral não é suficiente e ele encontra a rocha primeiro. E aí ele estabiliza. Então, aqueles prédios tortos da Aula de Santos que o pessoal pergunta, vai cair, pode cair, tem risco de cair, e eu não quero aqui emitir nenhum depoimento, nem nenhuma impressão sobre isso, porque eu não tenho condição técnica de falar. Tem pessoas habitando, aquilo é patrimônio de pessoas, né? Então eu quero me abster do meu comentário. Eu sei que eles estão tortos lá, né? E que tem situações interessantíssimas. Por quê? Porque você imagina o prédio desaprumado, o chão, o piso, ele é cheio com argila para ficar nivelado e o forro é nivelado. E as portas e as paredes estão tortas. Você é mais novo que eu, mas tinha um entretenimento no Play Center que chamava Casa Maluca. Não sei se você chegou a conhecer. Casa Maluca. Né? A Casa Maluca. Era uma casa desaprumada, com o piso certo e o forro certo. Então você jogava água, você tirava a água do filtro, por exemplo, a água ficava assim, você entendeu? O pendente no teto fica torto. É muito louco. E o teu cérebro quer processar isso. Então você fica tonto. Quem tem labirintite tá perdido. Entendeu? Então isso é interessante. Então, um grande desafio hoje você construir em Santos. Então, aí empresas... Isso impacta custo de obra, muito. Tempo de obra. Tempo de obra e acidentes naturais. Porque final de fevereiro, março, como dizia Elis Regina, as águas de março fechando o verão, né? Chove muito. E o solo é arenoso, o solo é desagregado, é areia.
não é saibro, não é um material compactado. E a água leva. Então, você está fazendo um bloco de fundação, aquilo inunda o terreno, aquilo vai virando, é como uma cara, e vai abrindo, de maneira a ter... Eu tive uma obra, que a gente participou, uma obra grande ali, que puxou o carro da rua para dentro, cara. Caramba, cara. Caiu o carro dentro da obra. Caiu calçada, caiu rua, 2 vezes aconteceu. Uma em São Vicente, no shopping em São Vicente. A gente estava fazendo lá o subsolo, estourou a rede da rua, e aí maximizou o problema, porque aquele duto de água estourou e erodiu, e veio rua, veio tudo para dentro. Então, assim, tem que ter uma ação rápida e efetiva para não ter um problema maior. Apesar de já ter... Léo, você hoje, a sua especialidade no setor imobiliário é a construção de prédios BTS. O que acontece, César? O mercado imobiliário, ele é muito dinâmico. Só que realização, ela é lenta. Você sabe que para aprovar um projeto... o ciclo da incorporação, ele é longo. Ele é longo. Ele é longo, não é lento, desculpa. Entre você aprovar um projeto, tirar o RI, tracionar vendas, resolver a questão do funding, quer seja ele recurso próprio, quer seja plano empresário, então aquilo tem que ter um sucesso no lançamento. Edificação é artesanal, você sabe disso. E entregar a chave, você está falando aí 5 anos, cara. Você está falando 5 anos. 5 anos, que é um processo, é um ciclo de uma incorporação. Desde a compra do terreno até o lançamento ou a entrega do projeto. Isso, você captar, entender a vocação daquele lote, captar, desenvolver o produto e entregar a chave e pôr o caixa de volta para dentro, são 5 anos. Em 5 anos esse país muda tudo, cara. Então o que a gente entende? Para construir, incorporar, para vender, você tem que ter capacidade de avaliar o risco, planejar muito bem, acertar preço de venda, porque o custo, você vê agora, a gente com 15% ao ano, muda muito. Estamos com um gargalo de mão de obra, escassez de mão de obra, porque os serviços informais, iFood, enfim, Uber, o que seja, ninguém quer ser servente de obra. Vamos entender que o cara não quer ser servente de obra. E temos que respeitar isso. Ele prefere ter autonomia, né? Então a gente está com um gargalo grande de mão de obra. O que acaba acontecendo? A mão de obra qualificada acaba se valorizando muito. Isso, para impactar no INCC, que é nosso índice de reajuste dentro material de obra, de custo de obra. De custo de obra. Você sabe que é um composto. Parte é material e parte é mão de obra. Isso demora até refletir. Então o INCC não traduz aquilo que está acontecendo no canteiro. Às vezes você não consegue, cara. E você sabe que para uma produção, por exemplo, que tenha dinâmica e velocidade, você tem que fazer o que a gente chama de empreita. Você não vai colocar um cara para assentar porcelanato num apartamento de alto padrão, um porcelanato maravilhoso de 1,20 por 1,20 na diária, cara. O cara não vai produzir, o cara vai pôr 12, 13 metros por dia, 12, 13 metros quadrados por dia. Você tem que fazer uma empreita, que a gente chama de empreita, e dar a ele um prêmio de produção. Você acredita, Léo, que, dadas as circunstâncias, mão de obra escassa, isso faz com que a mão de obra qualificada suba preço. Isso. Material de construção sobe preço. Sempre. Terreno sobe preço. Sempre. Ou seja, o custo para você incorporar, ele vai subindo cada vez mais. Como que você enxerga o futuro do mercado imobiliário? Você acha que os imóveis hoje estão baratos? Estão bem precificados? Estão baratos? Qual que é a tua visão? Respondendo à tua pergunta anterior, por todos esses fatores que você colocou agora, evidente que você tem que ter estofo e você tem que ter um caixa para fazer isso, porque o CAPEX é muito alto. Imagina uma empresa, né? Eu tenho que investir muito capital para rentabilizar 0,8%, 1% da alocação. Mas... por uma questão de muito tempo fazendo a mesma coisa e fazendo direito, a gente conseguiu criar caixa para fazer dessa forma. Então, respondendo à tua pergunta, eu deixei de fazer a incorporação para venda para reter o ativo para alocação.
Então hoje você constrói para você Construo ter a rentabilidade sobre a locação. Sobre a locação. Porque você acredita que além da rentabilidade da locação, você vai ter uma grande valorização também no teu imóvel. Ela corre em paralelo. Ela corre em paralelo. Paralelo. Eu acho que é algo legal de você falar aqui, porque eu vejo pessoas cometendo um erro enorme, principalmente gurus do mercado financeiro que falam o seguinte: não, a conta é simples. Você pega R$1 milhão, você investe a 1%, trazendo aqui um número hipotético, você tem R$10 mil por mês. Se mesmo imóvel você aluga por 5, então vale mais a pena alugar. Mas essa não é uma conta verdadeira. Vale a pena investir, não vale alugar. A pena investir. Mas não é bem assim. Não. Tá? E tem mais. Porque não é você comparar só o valor do aluguel versus o valor do imóvel, certo? Fala um pouquinho sobre isso. Eu, principalmente pelos vídeos, a gente fala, né? E aí tem os comentários, né? Eu me atenho muito aos comentários, porque as críticas são construtivas, né? Então eu vou ali logo nas críticas. Ok. O que acontece? O produto imobiliário, ele não é estático. Tem o que eu chamo de PPP. Preço, produto e ponto. Né? Você resolveu o PPP, é sucesso. Né? Preço, produto e ponto. Ok. E o ponto não necessariamente significa dizer o melhor ponto, não é, ou o mais valorizado, não é isso. É o produto certo por ponto certo. Basta ver o Toguro que está fazendo imóveis na comunidade para locação. Ele não vai construir um castelo dentro da comunidade, né? Então ele vai fazer um produto equiparado àquele público que tem aquela demanda ali. Ok. E aí a gente pega essa dualidade do mercado financeiro com o mercado tradicional. Eu sou mais conservador que uma embalagem de maisena. Eu sou desse mercado aqui. O pessoal faz a métrica da conta contando com o aluguel. Aí vem o outro e diz, e a vacância? E o condomínio? E o IPTU? E se fica desalugado tanto tempo? E coisa e tal. Então assim, a valorização, ela é dinâmica. Ela acontece ao tempo todo, até pelos motivos que a gente já expôs. Escassez de mão de obra, escassez de terreno, produto subindo. Cobre é commodity, cara. Eu comprava um rolo de fio há 5 anos que eu pagava 1/3 do que eu estou pagando hoje. Então é commodity. Então aquilo está valorizando, está valorizando. Isso é dinâmico, vai caminhando. E a rentabilidade através da locação, ela se dá na medida em que o imóvel está bem posicionado. Então, se acertou o PPP, que a gente chama, o imóvel está bem, ele vai ter demanda e vai ter cliente. Isso é uma coisa, que é a rentabilidade direta. A rentabilidade indireta é a valorização. Que é o tempo. Que é o tempo. Né? Quanto custa um escritório que nem o que você tem aqui, uma estrutura que você tem aqui? Né? O que vale isso? Ele vale a mesma coisa que ele valia há 10 anos, há 5 anos? Não. E o que ele trouxe para você, que é o proprietário, ou para o proprietário? Ele trouxe a rentabilidade através da locação esse tempo todo. Então você corre isso aqui em paralelo. Quando você junta os dois, que os gurus do mercado procuram desassociar isso propositadamente, porque não tem ninguém que não saiba fazer essa conta. Quando você junta a valorização e junta com a rentabilidade, é imbatível. É imbatível. Eu fiz uma conta, eu postei na rede social esses dias. Eu fiz 2 cenários. Eu peguei 2 pessoas, 2 personagens, João e Carlos. E há 20 anos atrás, os 2 tinham R$1 milhão na conta. João falava o seguinte: cara, eu vou alugar, porque vale muito mais a pena eu alugar aqui, com a rentabilidade eu pagar o aluguel. E o outro personagem falou, não, eu vou pegar 10% disso, vou dar pro banco, ou seja, me sobra 900 mil, e financio em 20 anos tabela saque. Tá. E eu fiz aqui um comparativo do ele pagando juros no tempo, tá, junto com a valorização do imóvel histórico, mercado, tá, IBGE, tá, enfim, todos os dados, IPCA, enfim, peguei todos os dados históricos aí consolidados. E o outro personagem com o dinheiro só investido. Tá. Cara, resumindo aqui, no final dos 20 anos, o cara que resolveu comprar um imóvel financiado tinha 6 milhões e 800 de patrimônio, e esse cara aqui tinha 1 milhão e 300 de patrimônio. É simples. Por quê? Porque o aluguel também comia a rentabilidade do cara com o dinheiro aplicado. Exato. E ele não tinha um bem com a valorização indireta que é o imóvel. Exato. Porque o cara fala assim, não, eu não vou comprar para alugar, eu vou comprar para morar. Ok. E você mora na rua? Exatamente. Você o aluguel tá indo embora. O aluguel tá indo embora. Você não está pagando aluguel, cara? Então, quando você deixa de pagar, é evidente que ele está na tua carteira. Então, assim, é olhar sob outro prisma, né? Então, é conveniente para quem
quer atrair para o mercado de capitais, abordar o imóvel de maneira pejorativa, como dizer, ninguém quer reter esse capital, para que isso? As pessoas usam, hoje vamos alugar carro, para que você vai comprar casa, né? Então, assim, depende do ponto de vista. O que eu percebo é que o discurso fácil, César, você sabe, você é um cara, que tem um histórico, o discurso fácil, as pessoas tendem a acreditar, porque é fácil. Concordo. Quando é passível, fala assim, putz, eu vou fazer porque é fácil. Agora, se eu te explicar como é que faz o desenvolvimento para chegar a entregar a chave numa incorporação, o cara desiste na mesa, porque não é fácil, né? A gente é motivador do mercado imobiliário, principalmente do mercado de venda. Você é um cara que gosta muito, né? Eu gosto porque eu tenho que ser grato. Do vendedor, do corretor. Tudo que eu fiz na minha vida, ele veio por intermédio, parece redundância ou não, mas do intermediador, né? Se eu não tenho quem venda o meu produto, para que eu vou produzir? Né? Então, eu sou fã da corretagem. Eu acho que é um mercado que ele vem se dinamizando, ele vem se valorizando, o profissional da corretagem vem se valorizando, porque antigamente, até 5, 6, 10 anos atrás, era o aposentado que não tinha o que fazer, que era plantonista, né? O cara ficava no plantão ali e tal, e era assim, subjugado. Considerado o cara que não deu certo. Não deu certo, encostou lá, o cara é corretor. Entendeu? Era mal visto. Mal visto. Hoje você tem ator da Globo saindo da Globo, é corretor, cara. Você entendeu? Então, assim, eu acho ainda que falta, e vocês têm feito um trabalho fantástico com a Trinca, né? Acho que a Trinca podia virar a quadra. Quadra, pois é. A Trinca que é quadra. E aí, você tem um trabalho fantástico de treinamento, de percepção, né? Do modus operandi. Eu tive uma experiência fantástica. Tava em uma viagem, num outlet daqueles da vida, e você sabe que a mulher com cartão de crédito num outlet é, como diz um amigo meu, Eli Coimbra, é metralhadora na mão de macaco, né? No meu caso sou eu, cara, o perigo. Atira pra todo lado. E eu tô ali, cara, e isso eu usei numa preleção de um lançamento que eu fiz. Eu tô ali sentadinho, porque cansei, chegou uma hora, cansei, sentei ali, e fui abordado por um cara. O cara chegou pra mim e falou assim, o senhor tem 17 minutos? Eu digo... Categórico. Então veja o treinamento. Americano na venda é imbatível, né, cara? Aí ele chegou pra mim e falou assim, você tem 17 minutos? Eu falei, por acaso eu tenho. O que é? Ele falou, entra aqui na minha loja que eu vou te explicar. Então você imagina uma ferradura assim, ó, que tinha um roteiro. E aí o cara começou falando da marca, foi me apresentando o produto e me levou para uma sala de imersão. Essa sala de imersão era um sofá com um home theater, 2 caixas de som enormes assim, e ele pôs um vídeo. O vídeo falava sobre a marca, falava sobre, enfim, né, posicionamento de marca no mercado, aquela coisa toda. Ele falou, o senhor gostou? Eu falei, gostei. Ele falou, esse equipamento, porque ele queria demonstrar o som, era um produto eletrônico de som. Gostei, muito bom e tal. Por acaso eu gosto de som. Ele falou, deixa eu falar pro senhor uma coisa. Tá vendo essas caixas aqui? A gente vende as caixas. Eu falei, ótimo. Ela falou, são de mentira. O cara levantou, César, a caixa era fake, era como se fosse uma caixa mesmo. E ele levantou assim, tinha uma tela na frente, ele levantou e tinha um pedestal com uma caixinha desse tamanho. Eu não sei se eu posso falar a marca, mas é Buse. Aquelas caixinhas Buse. Nunca viu aquelas caixinhas Buse pequenininha? Assim. Você achava que era daquela caixa gigante. Então o teu olho captou aquela caixa e você viu aquela grandeza e viu tudo, aquele som maravilhoso. Era compatível. Mas quando o cara levanta, é uma caixinha desse tamanho assim, ó, no pedestal. Eu falei, não é, cara. Levantei, fui lá, olhei para ver se não tinha caixa oculta na parede e tal. Ele falou, pode ficar à vontade. Aí eu olhei e não tinha. Ele falou, eu vou ligar de novo para o senhor ouvir. Aí ligou, já com outro filme, com mais som, era Top Gun, né? O Top Gun do... Ele melhorou o negócio. Melhorou e meteu o power lá, som, ok. Então você sai daquilo ali extasiado, cara, inacreditando, beleza.
E aí, como eu te falei da ferradura, o roteiro pula para cá. Quando pula para cá, o cara puxa uma ficha simples. Da onde você é, quantos anos você tem, se você gostou e tal. E a pergunta-chave que está lá embaixo. Qual é a chave? Está lá embaixo. Quanto você acha que vale esse produto? E aí eu coloquei lá $1.200, que eu achei que era razoável. O set do home theater, com caixa na frente, caixa atrás, caixa central, amplificador. Falei, pô, isso aqui custa no mínimo $1.300. Aí o cara pegou, olhou assim, olhou para mim, deu uma risadinha e a gente avançou para o próximo passo da loja. Eu vi que era roteirizado aqui. Ele falou, vem aqui comigo. Quando eu cheguei ali, era como se fosse o picape, o balcão de entrega. O cara meteu 3 na mesa assim, ó. Ele falou, só vai pagar no cartão? Como é que é? Eu falei, direto assim? Direto. Eu falei assim, não entendi. Ele falou assim, custa $400. O senhor marcou 1.200, o senhor quer levar 3 ou um só lhe basta? Cara, eu comprei, comprei de vergonha. Você comprou 1 ou 3? Eu comprei um só. E por acaso não precisava. Quando eu cheguei com a caixa com som, minha mulher falou, onde é que você vai com isso? Aí mais um som, né? Mas você foi conduzido. Fui conduzido, cara. E de uma forma muito sutil. Muito sutil. Eu, diante daquela exposição, diante daquela dinâmica, me senti obrigado a comprar. Até porque me surpreendeu muito, né? Me surpreendeu muito aquilo. Ok. Então, você, até anos atrás, agora melhorou bastante. Até anos atrás, você vendia um bem de família, onde a pessoa às vezes vai encarar um compromisso de 360 meses para pagar. E você entregava um folderzinho de papel michuruco, aquele 4 aberturas, você sabe bem disso, e entregava aquilo, porque o incorporador não queria investir no marketing, cara. E o corretor ficava suando. E o incorporador, nem todos gostam até do corretor. Ele fala, pô, não quero investir no treinamento, não quer. Que tá ganhando muito dinheiro. Exato, porque ele acha que... Não quero precisar dele. Ele acha que a comissão, depois da venda, vira despesa. Vira despesa, só que se não fosse o cara, não tinha venda, né? Então é uma maneira de encarar, ela é meio errônea. E aí eu nessa preleção digo assim, olha, o cara para mim vender um aparelho de $400, que a conversão deve ser altíssima por conta de toda essa dinâmica, a empresa investiu em treinamento, em posicionamento de marketing, no próprio set de vendas, né? E às vezes a gente com um produto imobiliário vê coisas pífias, né? Pífias. Você vê o cara dar um folderzinho de papel e tal, e o corretor desprovido de informação, você pergunta o que é RI, o cara não sabe, você pergunta se a garagem é demarcada ou ela é coletiva, o cara não sabe. Fica o dia inteiro no plantão sentado, não tem todas as informações. Não tem as informações. Abre uma tabela com todos os valores para o cliente. Num memorial descritivo não tem acesso. Pô, vai entregar, qual é o pé direito? Vai entregar com rebaixamento de forro? E a rede do ar-condicionado é só dreno, tem cobre, tem a rede friogênica. Fala muito, escuta pouco. Exato. Então, aí vem o coordenador falar mais bobagem ainda, né? Então, assim, dentro do nosso negócio, a ponta que talvez seja a mais importante, depois do desenvolvimento, é a venda. E não temos cursos específicos, cursos preparatórios. E poucas as empresas de marketing, porque o cara faz marketing da padaria, quer fazer o marketing do produto imobiliário. O cara contrata a mesma, o meu amigo é a agência, chama a agência. Né? Aí, pô, não tem nada a ver, né? Uma coisa, não é demérito do varejo, não é isso? O varejo é varejo. São mercados diferentes, comportamento diferente. Exato, comportamento diferente. Dívida de longo prazo. Você está comprando para quê? É para investir? É para reter para locação? É para morar? Você quer entrar aqui para especular e sair no dia da entrega da chave? Porque é fantástico o lançamento. Ele te propicia, você vai comprar um apartamento... Tem um apartamento ali no eixo da República do Líbano, lá que mudou o plano diretor. E uma grande empresa, que você sabe qual é, fez um lançamento maravilhoso ali. Eu prestigiei, comprei uma unidade para especulação. Tá? A unidade tem valor, vamos hipoteticamente falando, tá? Valor de 10 milhões, ok? Beleza. Durante o período de obra, o fluxo 30%, você sabe como é que é? 30%. Só que a valorização é sobre 10 milhões.
Então aquele apartamento passou para 15, a gente tem um sobressalto de 5 milhões aqui, mas o meu capital investido foi 3. Muito bom. Você entendeu? Então você põe 3 e tira 8. Você põe 3 e tira 8. Porra! Exatamente. Você quer melhor que isso? Então assim, às Mas vezes... os juros, a correção do INCC, Cara, tudo faz bem, a cara. conta, Você trabalha com o dinheiro dos outros. Faz a conta que você quiser. A conta que você quiser. Faz a exatamente. conta que Mas você é bem quiser. simples, concordo Eu com já você. cheguei aí a plantão, comprar a tabela 1, tabela 0, que a gente chama, né? Que era do lançamento. Lançamento, deixar meu nome lá. Como a gente, graças a Deus, tem uma certa credibilidade, eu digo, é meu. Separa 3, 4 unidades, virou a tabela, virou a terceira tabela. Passou dos 30% de venda lá, virou a terceira tabela. Cara, eu paguei a entrada, não cheguei a pagar a segunda parcela da entrada. E exponencialmente, aquele 100 mil reais, 120 mil reais que eu dei no dia, virou 300, 500, cara. Você entendeu? Agora, tudo bem, porque o mercado suporta. E você também tem que saber comprar. Que é preço, produto e ponto. Eu gosto de usar a mesma coisa que eu falo LPM. Localização, produto e mercado. É a mesma coisa. É isso aí. Se você acertar essas 3 coisas, cara, você fica tranquilo que vai dar certo. Tranquilo. Até porque, né, Leopoldo, também a gente precisa dizer que somos investidores de imóveis, a gente constrói, a gente ama o mercado imobiliário, mas também tem imóvel que é errado. Você compra errado. Compra. Então, o segredo é você comprar certo. Exatamente. Você ter... E aí sim que eu, de novo, reputo a responsabilidade do corretor. Dá um exemplo aqui pra turma de um PPP claro, assim. Cara, quem assim é leigo, tá buscando o primeiro imóvel agora, dá um exemplo assim, tangibiliza isso, como que ele faz essa análise. Cara, vou te falar exatamente. Pode usar um bairro como exemplo? Posso, Itaim. Itaim? Pega o Itaim. Você pega ali quer ver? Deixa eu lembrar. Seridó. Da São José. Aqui em São Paulo. Construtora São José, do meu amigo lá. Seridó, cara, no lançamento, ele falar que eu não vou lembrar agora. Mas olha... O Seridó no lançamento acho que era uns 8 mil reais o metro. 8 mil reais o metro. Era uns 8 mil, pelo que eu sei. Hoje é 80. Hoje é 80. Hoje é 80. Às vezes mais. Se pegar é que não tem mais virgem, né? Porque... Se você pegar um virgem, 80. Se pegar um decorado, vai para 100 mil reais. Isso, a gente tá falando há quantos anos atrás? A gente tá falando de... 20? 15 anos. 15 anos. 15 anos, 14, 15 anos. 14, 15 anos. É isso. Não é muita coisa, não. Não é muita coisa. Sai de 8 para 80 mil reais o metro. É 8 para 80. Só que aí é que tá a conta. De 8 para 80... Só que a partir, estamos falando de 15, vamos imaginar que do lançamento demorou 5 para entregar? Então estamos falando de 10. Né? 5 estava em construção, 10, o cara recebeu a chave. Tem aluguel de 10 anos para projetar nessa conta. Quanto é um aluguel de um apartamento no Seridó? Para falar uma besteira, 80 mil reais. A mais, deve ser mais. Mas para falar baixo. Tá? Então você tem a projeção de 10 anos recebendo 80 por mês e mais 10 vezes a valorização, cara. Você tá entendendo? Porque você não paga o aluguel, não paga, você tá morando. Não paga, ou comprou para alugar. Ou então locação. Essa conta as pessoas não fazem. Não fazem. Então ela fala, não, porque aí a gente vai pegar os teus telespectadores, como é que a gente vai chamar isso? Os teus... seguidores. Os seguidores, o pessoal que prestigia o teu perfil aí, teu canal, e eles vão vir aqui com um comentário. Não, mas eu peguei a projeção de 10 anos e tal, pus na conta e tal, se deixasse letra do tesouro, dava tanto, o ouro dava tanto, o Bitcoin dava tanto, entendeu? Vai ter isso aí. Só que o pessoal está esquecendo que você tem 10 anos de locação para jogar nessa conta. No mínimo, muito bom. Valor de hoje é 80 pau, 100 pau, sei lá quanto seja. Entendeu? Então, assim, é um case, é o Seridó. Só que trazendo para o PPP, ele é um produto. Então, vamos lá. A primeira coisa é o preço, certo? É o preço que você paga. Só que o preço está atrelado ao produto e o ponto. Então, basicamente é o seguinte. O ponto, esse é um ponto que ele tende a crescer ainda mais? Essa é uma análise verídica de a gente fazer? É assim, ó. Correta? Eu uso, até para que seja de fácil entendimento, isso, eu costumo fazer analogias e uso um vocabulário que ele é de fácil entendimento.
Talvez por isso que a gente tem aí uma grande audiência. Não adianta eu te falar de TIR, de ROI, de ROIC, porque uma pequena fração é que vai entender. Então eu prefiro ser mais abrangente e falar para você de banana verde e banana madura. Legal. Tá? Então vamos entender. Se você comprar esse exemplo que a gente usou hoje do Seridó, hoje, ele é uma banana madura. O ciclo da valorização dele já se deu, vai continuar, mas não é com a dinâmica de uma banana verde, que vai amadurecer. Né? E por isso que o lançamento é interessante. O lançamento no lugar certo, você está pegando aquilo que tem uma curva de valorização ascendente maravilhosa. Um produto que já está no top, vamos pegar o outro, o Fasano, né? O Fasano no Itaim. Então, Fasano, case maravilhoso, fantástico, mas ele já está valorizado e está batendo lá os R$100 mil o metro. É nele que você vai investir? Não. Talvez é nele que você pode reter, talvez seja nele, melhor dizendo, que você pode reter para rentabilizar na locação. Ótimo. Mas para pegar valorização, você tem que pegar ele no nascedouro, que é a tal da banana verde. Então você vai para um produto que você vê que é vetor de crescimento. A principal, República do Líbano, o lado esquerdo, você descendo para o Ibirapuera do lado esquerdo, o plano diretor mudou, tudo aquilo está crescendo maravilhoso, né? Está maravilhoso. Você pega a Rebouças, o que aconteceu na Rebouças lá embaixo? Né? Do outro lado, valorização. Então tem muitos produtos do Ale, você conhece o Ale lá, a Vitacom, tem muito produto dele que tem uma curva de valorização fantástica. Então assim, não precisa ser, não é o valor do produto em si, né? A gente está falando do Seridó, que é um exponencial caríssimo, né? Caríssimo não, valorizado. Mas você pode pegar um produto de base, depende, você pega Minha Casa Minha Vida, que deu uma valorização absurda. Porque se você está numa região que você vê que ainda tem pouco prédio, cara, vai virar prédio. Vai virar prédio. E eu faço isso hoje, então, com terreno. Principalmente em Santos. Então, a gente tem lá um track record que é interessante porque as grandes áreas de Santos elas eram ocupadas por clubes recreativos. E a gente criou lá uma dinâmica de entender que esses clubes eles precisam oxigenar a carteira, a receita para se manter. A espinha dorsal dessa negociação é manter instituições de 100, de 120 anos. Então, não tenho capacidade para manter o clube se não for pagar as dívidas e equalizar numa nova sede. A gente, por exemplo, agora adquiriu talvez o mais saudoso clube, saudoso não porque não morreu, mas como é que eu vou te falar? Mais relevante clube social de São Paulo, que é o Ilha Porchá Clube, cara. E aí você compra o clube A gente compra o clube, eu destaco uma parte da área para o clube, edifica uma nova sede, paga as despesas, paga as dívidas, né? Ou seja, você oxigena o clube numa nova sede, isso até em respeito aos sócios, né? Porque tem muito benemérito, muito sócio remido e tal. Então você oxigena aquilo e fica com uma parte do terreno. Que você edifica. Que aí a gente desenvolve. A gente está ali no Ilha Porchá, a gente remanesce com 8 mil metros na areia, não é que é de frente para o mar, é dentro da areia, sobre uma rocha maravilhosa, num local que ficou degradado porque o clube degradou. O clube ocupa 11 mil metros. Se você olhar, a Ilha Porchá é maravilhosa. O que está ruim na Ilha Porchá? O clube, porque ele, ao longo dos anos, vem diversas gestões, enfim, e aquilo vem degradando. Léo, quais são os maiores vilões de um incorporador? O tempo. O tempo. O tempo por causa disso, porque não é o tempo em si, é o que acontece nesse tempo, né? Como a gente falou, 5 dias são 5 anos para nós, né? Ou ao contrário, 5 anos para nós são 5 dias. Tem muitas variáveis. Então né? tem muitas variáveis. Um país que tem uma estabilidade política, né? Eu não costumo falar de política, não gosto de falar de política, porque eu acho que essa polarização ela é idiota, né? Eu acho que todos nós perdemos quando a gente não troca ideias, não troca experiências. Eu tenho uma conduta até pelo que eu opero de centro-direita e tenho muitos amigos. Meu principal advogado é de esquerda total. Você entendeu? Então, assim, você tem que aprender a conviver com isso. E a polarização só interessa para quem quer alçar o poder, porque diz, está com César, não está comigo. Então, ou você vem para cá, ou você vai para lá. E aí vão criando os sectos, né? Vai criando a divisão da massa.
e de maneira a tornar refratário qualquer pensamento que venha do outro lado. Então, se eu estou falando, esse cara é de direita, então não vou ouvir o que ele fala. E aí você bloqueia as ideias que podem ser agregadoras e construtivas para você, né? E em segundo, qual seria o segundo maior vilão depois do tempo? A escassez de mão de obra. Escassez de mão de obra. A escassez de mão de obra. Com certeza. Com certeza. Porque, você vê, a gente andou na China, eu andei em canteiros de obra inacreditáveis. A gente conhece bastante a Europa. A Europa, o velho mundo ainda é muito parecido com o nosso, num modelo construtivo. Nos Estados Unidos e na China, a presença da mecanização e dos equipamentos é muito maior, mas principalmente na China. Então, a gente percebe que tem determinados setores que não há como mecanizar. Na China, o toalete, o banheiro do apartamento vem pronto, ele vem montado. Então, eles concreta a laje, não tem nem fechamento lateral, não tem nada, concreta a laje, a grua pega um banheiro montado aqui do solo, traz tal e acopla dentro da laje. Engata água quente, água fria e tal, e drenagem, e está pronto o banheiro. Isso tudo é automatizado. O engate é um cara que está engatando. Você entendeu? Então, assim, tem coisas em enfiação, por exemplo, enfiação na rede elétrica. Vai passar fio. Então, assim, você pode mecanizar toda a infraestrutura, onde passa conduíte, onde passa, enfim, condulete, onde passa tudo. Mas tem que ter o cara para passar o fio e puxar aquele fio e colocar um interruptor. Então, assim, por mais que a gente tente automatizar todo o processo, ainda será necessário a mão de obra. E eu não consigo. Tem um deputado fantástico que ele faz uma abordagem muito interessante, eu vi ele até num debate, dizendo que quando o Cabral chegou com as caravelas aqui, os índios não tiveram capacidade cognitiva de entender aquela imagem, que era a caravela sobre o mar, flutuando, um negócio daquele tamanho flutuando sobre a água, né? Por quê? Porque eles nunca tiveram acesso àquela imagem, então não tinham capacidade cognitiva de enxergar aquilo. Demorou para processar. Eu não enxergo, não tenho capacidade cognitiva de enxergar a automação, a mecanização, o equipamento que seja, de 100% da construção civil. Então você está dizendo que sempre vai ter que ter é necessário. A mão de obra. E esse é o gargalo. A pessoa, o humano. O humano. E sobre esses desafios de escassez de mão de obra, você acredita que os materiais construtivos convencionais, eles também vão ser estão sofrendo? Estão. Já tem hoje, já né? Já tem. A gente lá na região da Baixada Santista, a gente foi dos pioneiros a instalar o PPR. PPR é um polímero plástico que veio para substituir o cobre. O cobre é um commodity caríssimo, né? Dentro da obra o cobre é ouro. E a alvenaria convencional? Então, vai ser substituída? Eu penso que sim. Também. Por grandes painéis, né? Painéis de grande volume que tem EPS, tem muito de EPS agora. Eu participei de um congresso onde o fechamento, não interno, mas o fechamento externo das edificações em EPS, em isopor. Né? Com uma camada de material resistente, mineral, cimento, enfim. E grandes painéis. E isso, ao invés de assentar bloco sobre bloco, de tijolo sobre tijolo, ou mesmo o drywall, você vê que o drywall... Tem uma coisa interessante do drywall. O drywall, eu tive o primeiro contato com o drywall em 92. Em 92 eu fui com meu pai para os Estados Unidos, numa das nossas viagens, e a gente adquiriu uma casa lá em Orlando. E aí, eu era novo, eu tinha 21. E a gente tem uma tendência, eu parei com isso nessa oportunidade, a gente tem uma tendência de depreciar para conseguir desconto. E aí, cara, eu tô ali com um corretor, e como disse, né, o mestre de venda é o americano, então assim, um corretor treinado, um cara elegante. E aí eu bati na parede assim, né, a parede de drywall, eu bati assim. E falei para ele assim, no Brasil é que se constrói bem, cara.
essa parede aqui é de papelão, parece a casa dos 3 porquinhos. Se eu der uma cabeçada aqui, eu saio do outro lado. Aí ele virou para mim assim, olhou para mim e falou, não entendi. Eu falei, se eu der uma cabeçada aqui, eu saio lá do outro lado. Para depreciar, né? Ele falou, e vocês costumam fazer isso no Brasil? Dar cabeçada na parede? Você entendeu? Então, assim... Muito bom. Então, assim... por quê? Resistência a novos materiais. O mercado mais conservador do mundo é o da prostituição. Depois é o da construção, cara. Né? Então, assim... se quiser, depois você corta. Não, fica tranquilo. E a gente é resistente a mudanças. Né? A tendência do ser humano é resistência à mudança. Então, assim, o construtor, para ele mudar o método construtivo, é complicado. Eu digo o construtor tradicional. O construtor, o consumidor também. O consumidor. Tem essas crenças Tem dele. essas crenças. O drywall passa. Drywall, steel frame, steel frame. Frame. Tem essas resistências. Mas eu acho que é o caminho. Não há outro caminho. Eu comprei uma casa, eu tenho uma casa em Gramado e ela é de steel frame. Legal. E é uma casa boa, assim, uma casa de alto padrão, sabe? Tá. Eu morei lá 2 anos. Legal. E eu tive resistência no começo, mas depois que eu entendi e comprei, cara, eu adorei. Até porque, Gramado é super frio. Sim. O steel frame deixa a casa mais amena, temperatura mais controlada. A troca térmica manutenção mais fácil. Fiz uma reforma também na casa, a ampliação foi mais rápida. E gosto, não tem nenhum problema quanto a isso. Acredito também bastante que vai existir novos meios, porque só de alvenaria, pela falta de mão de obra, vai ter dificuldades. Eu acho que os sistemas modulares são interessantes, né? Tudo que é pré-fabricado, ou seja, você tira do canteiro e traz para um galpão. Você tem muitas tiny houses. Na China tem muito aquelas casas cápsulas, né? Parece até uma coisa, chama de cápsula, até para fazer uma alusão a estação espacial que seja. Tem umas fantásticas, cara, fantásticas. Assim, a China, cara, eu recomendo todo mundo. Você já foi à China? Nunca fui, cara. Cara, vá. Eu vou falar com o Lincoln para te levar na próxima vez. A gente vai em outubro, eu vou te convidar. Legal, boa. Vamos. Legal. Cara, vou esperar. China é você entrar num elevador ou ali, passar daquela porta ali, e quando você sair do outro lado, você tá 20 anos para frente, cara. É uma loucura, é uma cápsula do tempo o avião que te leva para a China. Você não acredita, é uma loucura. Xangai é um negócio assustador, cara. Assustador. Shenzhen, Xangai, Guangzhou, assustador. Posso falar? Manhattan virou um bairrozinho, cara. É mesmo. Você não tem noção. E eu tinha algumas restrições com alimentação, porque são conceitos que a gente vai criando porque as pessoas vão replicando isso. Uma verdade, uma grande mentira é construída com fragmentos de verdade, né? Então as pessoas vão falando. Cara, esquece isso. A China está anos-luz na frente. Anos-luz, você não tem noção. Então aquilo desconstrói alguns pré-conceitos que a gente tem, só indo. Não adianta eu te falar. Então eu vou esperar seu convite em outubro. Nós vamos. Léo, saindo um pouco de negócios aqui, cara, o que significa riqueza para você? Riqueza? Isso. Cara, riqueza é ter tranquilidade, principalmente no lar, né? Transferir conhecimento. Eu vinha na estrada, inclusive, fazendo um discurso nesse sentido com o Binho, né? E pode ser controverso que eu vou falar, mas eu tenho as minhas dúvidas se o homem foi à Lua lá em 1960. Eu tenho minhas dúvidas. Por quê? É mesmo? Eu tenho, cara. Por quê? Porque se você for ver, primeiro a projeção que deram a esse feito agora da Artemis, né? Essa visibilidade que deram a um tema que já foi explorado lá em 1960, né? Outra coisa, os caras não pousaram na Lua, né? Eles orbitaram e voltaram. E a gente está falando de mais de 60 anos depois, cara. Eu parei para pensar, reflita. 60 anos depois, você dá uma projeção enorme a uma coisa, a um evento, melhor dizendo, a um evento que foi infinitamente menor do que o primeiro lá atrás, em 1960 e pouco.
E você sabe que a tecnologia ela não está subindo, ela está capotando, né, cara? Capotando. IA, agora você vê, cara, IA. Né? Então, Velocidade, velocidade vai aumentar cada vez mais. Então a gente está falando de 2026. Você imagina o desenvolvimento das ligas para aquela cápsula atravessar a atmosfera em chama, cara. Aquilo vem pegando fogo de cima e embaixo. Então aquilo tem camadas de ligas metálicas e isolantes para não matar os caras lá dentro. Você entendeu? Então imagina isso em 1900, antes da gente nascer, cara. Eu parei para pensar e essa reflexão. Eu tenho, é uma boa reflexão mesmo. Eu tenho um amigo muito próximo, que é o Marcos Burá, e é um gênio, né? É um gênio. E como todo gênio, ele é controverso. E ele fez essa provocação comigo. Ele falou assim, cara, eu não acredito que em 1960 o homem foi à Lua. Pousou na Lua. Acho que pode ter orbitado, beleza e tal. Mas pousar na Lua... Muito boa reflexão. Porque depois partir da Lua e voltar. E voltar. E voltar. Então você tá lá com muito menos aparato técnico e equipamento, levantar de lá e voltar, cara. Você entendeu? Léo, a gente tem um quadro aqui no podcast chamado A Chave da Mente. Tá. Como que funciona? Eu vou te falar uma palavra e você de bate pronto, você tem que me responder o que vem na tua cabeça. Quanto tempo eu Espontâneo tenho? como você é, autêntico como você é, bate papum, cara. Legal. É o que vier aí na sua mente, seu coração, pode ser? Pô, claro. Então vamos lá, cara. Família. Tudo. Liderança. Solitária. Mercado. Caraca. É. Nossa, essa foi boa, velho. O líder é solitário, cara. Pra cacete. Muito bom, muito bom. Ele divide seus anseios, as suas angústias, né? Com ele mesmo. Você tem razão. Você tem razão. Eu acho que eu nunca ouvi alguém falar bate-pronto essa palavra. Mercado imobiliário. O maior. Incorporação. No Brasil, com cautela. Muito bom. Corretor de imóveis. Essencial. Riqueza. De novo? Gratidão. Sempre. Você é nada sem gratidão. Lealdade. Adeus. Um sonho. Isonomia. Eu vi que isso te emocionou. Você pode repetir? Isonomia. Fala um pouco mais sobre isso pra gente. Um tempinho. O mundo é muito desigual, cara. Você entendeu? Por que isso te... Explica um pouquinho mais. Por que isso te tocou? Não é demagogia, não, tá? Mas é assim. Nós somos privilegiados. E o privilégio que a gente tem é acesso à informação. Então eu acho assim, com o advento da internet, com a proliferação das redes e tal, as pessoas têm que se preocupar com a mensagem que elas passam. Por quê? Porque você tem que não influenciar. Eu acho que transmitir as suas experiências, né? De novo, sendo elas boas ou ruins, porque as ruins constroem. E a gente vê as mazelas desse nosso país e muitas vezes a condução da população para falácias, para coisas irreais, né? Para coisa fácil. E tendo aquilo como um exemplo de vida. Eu não posso entender que um cara que está enganando alguém seja modelo de sociedade, cara. Você entendeu?
Muito bom, cara. Então, a ignorância, no sentido literal da palavra, das pessoas, elas são exploradas por líderes ou por aproveitadores nesse sentido, né? E o mundo ideal, quando você fala disso, é que isso não acontecesse. Nossa, cara. Muito legal, assim, ver o. Eu percebi, a sua emoção foi instantânea. Isso traz muita. Mostra muito. Fala muito sobre você, cara. Muito sobre você. A sua preocupação com o próximo, com as pessoas, com o mundo. Você é uma pessoa que você tem como missão. Te conheci pessoalmente hoje, mas já entendi e levo um grande aprendizado aqui. Você tem uma missão de vida que é espalhar o bem, fazer o bem, comunicar o bem. E ser um. César, o que adianta você estar numa ilha bem servido, numa ilha, você e a sua família, o pessoal prega prosperidade, né? Empreendedorismo. Eu acho que empreendedorismo e prosperidade caminham juntos, sucesso. Legal. Mas o que adianta você estar numa ilha rodeada de pobreza, cara? Você entendeu? A gente vê esses acontecimentos recentes. Eu não quero julgar ninguém, estou livre disso. Mas de que adianta o cara acumular riqueza em cima do malefício, cara? Você entendeu? Então, assim, você fala sonho do mundo ideal. Eu não sou ideologista, longe de mim, socialista ou nada que o valha, porque eu acho que é uma leitura diferente. Até porque o líder socialista, ele viveu maravilhosamente em cima das mazelas de um povo, cara. Você entendeu? Então, assim, eu acho que a desconstrução de que você tem que conter a informação, não replicar o teu conhecimento, porque isso te torna superior, isso é um grande erro, né? Ou seja, transborde, compartilhe. Exponencialmente vai voltar. Exponencialmente Vai voltar, pode ter certeza. Seu Eli fala muito não é à isso. toa que você faz sucesso, o Joel faz sucesso, Flávio Augusto. Tá o dia inteiro fazendo bem a alguém, cara. O cara acessa essa porcaria aqui e tá ali consumindo um conteúdo que vai engrandecer, né? Com certeza. A engrandecer. gente transborda, com É isso certeza. Muito bom, cara. Que legal, que legal. Você desculpa aí. Não, pelo contrário, cara. A gente agradece por Imagina. você ter entregado aqui para nós, todos que estão aqui assistindo, não só ao vivo, mas também aqui o nosso time, a sua melhor versão, cara. A gente agradece. Léo, que nunca te perguntaram, mas você gostaria de deixar o mundo saber? Nunca me ocorreu. Nunca me ocorreu. Pode ser uma mensagem, então, que você queira deixar. Pode ser conectada a essa reflexão que nós tivemos. Não faça nada que a tua mãe não aprovaria. Oh, muito bom. É só isso. Não passa nada que tua mãe não aprovaria. Muito bom, muito bom. isso aí. Eu uso uma pra mim que é o seguinte: quando eu vou tomar uma decisão, o meu filtro é, como eu sou pai agora, eu sou pai recente, né? 1 ano e meio. Meu filho Que legal, tem mudou 7, tudo, né? Muda tudo. duas melhores fases de um homem: casamento e filhos, né? E o meu filtro é o seguinte: se eu escrever o que eu vou fazer agora em um livro e meu filho ler, vai ser legal. Esse é meu filtro hoje. Acho que eu não gostaria que ele lesse isso daqui. Então, isso aí. O meu filtro é não fazer. Você é o herói dele. Então. Né? O que você espera do herói, né? Porque às vezes você pensa, nós somos humanos, pô, mas se eu fizer isso aqui, talvez, acho que não tem problema. Não, peraí, meu filho gostaria? Não, então não vou por esse caminho. É isso aí. Muito bom, muito bom. É a preocupação com o seu legado, né? Com quem você... Para quem você importa, né? Ele te importa, né? Ele traz para dentro dele a figura do pai. Importa para ele, né? Com certeza. Léo, pra gente finalizar aqui, eu tenho um presente pra você. Opa! Na verdade, eu tenho 2 presentes. Se puderem pegar um livro do longo prazo, tem um aqui, ó. Essa frase aqui, cara, eu não sei. Essa tua frase, para mim, ela é fantástica. Aqui, o título do teu livro, cara. O longo prazo sempre vence. Sempre vence. Porque a gente está no mundo imediatista, né? As pessoas consomem aquilo com uma velocidade, consomem a informação com uma velocidade e às vezes não dá a devida importância.
E só as experiências é que trazem, né? E eu vou te contar sobre esse livro, cara. Ele foi escrito de dentro da maternidade, quando meu filho nasceu. Meu filho hoje, o César Augusto Aike Neto, eu sou filho. Eu sempre quis ter ele. E ele sempre soube que chamaria César Augusto Aike Neto. Meu filho chama Leopoldo. Leopoldo. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade, eu conto no livro. E então eu sempre quis ter o meu moleque e ser pai dele. E quando ele nasceu, eu tinha uma certeza que ele seria o amor da minha vida, e não foi essa certeza que eu tive. Que o amor da minha vida é minha esposa. Legal. Porque ela proporcionou eu ser pai dele. Sim. E no momento que ela estava na cama, deitada ali, naquele momento que ela ficou um dia na maternidade, né? Meu pai fala comigo e fala, cara, bota todos os seus sentimentos pra fora. Eu abro o computador e começo a escrever. Bacana. Escrevi ali o livro, claro que ali só os textos, depois eu fui roteirizou. formatar capítulos, enfim. Mas eu deixei ele, cara, eu deixei ele no computador, porque ele volta pra rotina. Aí eu falei, cara, puta. Tá. Aí um dia, cara, me veio de manhã, toda manhã eu faço reflexões no meu bloco de notas. E eu escrevi uma frase, o longo prazo sempre vence. Fantástica. E aí eu postei na rede social e, bum, pegou. Falei, caramba, cara. E aí eu um dia tava na rua, fui gravar um podcast, sofri um assalto. O cara me seguiu, esperou eu sair do carro, blindado e tal. Não e, adianta. cara, eu tinha certeza que eu ia morrer, tá? Eu tava nervoso, Preparou. me fez Quantos ajoelhar. anos você tem? 34. 34. E, cara, graças a Deus, deu tudo certo, foi um sucesso, porque ele saiu com o que ele queria e eu saí com vida. Só que naquele momento eu falei, cara, se eu morresse hoje, meu filho não teria uma carta minha, cara. E naquele momento eu falo, eu volto, escrevo meu livro, Show. termino ele, coloco uma carta pra ele aqui dentro e falo, pô, o nome vai ser O Longo Prazo Sempre Vence. Então eu te presentei o primeiro com o meu livro. Putz, cara, uma satisfação. Depois eu gostaria muito do seu muito feedback. Bacana, lógico. E o segundo presente que eu te entrego aqui hoje, o Qual é a Chave, é um ambiente que não foi feito para entreter as pessoas, e sim pra gente virar a chave na vida de pessoas. E você virou muitas chaves aqui hoje, cara. Legal. Você virou muitas chaves, não só minha, não só da turma que tá aqui, mas também de todos que estão assistindo. E nosso presente para você é que é a sua própria chave. Opa. E quando você olha para ela, bacana, você vê o seu reflexo. Essa chave é minha e do Binho também. Tá? Tudo aquilo que você entrega, espelho, olha que a bacana. gente te devolve. A gente devolve. Muito bem. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um prazer conhecê-lo pessoalmente. Foi um prazer saber um pouco mais da sua história. E eu tenho certeza que a turma daqui adorou esse bate-papo. Você que está assistindo, deixa um comentário depois no Instagram do Leopoldo, que é @Leopoldo Arias. Deixa lá o que você achou desse episódio. Eu tenho certeza que ele vai adorar receber o seu carinho. Muito obrigado, Léo, pela sua presença, cara. Obrigado, cara. Obrigado. Uma satisfação. De novo, sucesso, sempre, né? A gente emana sucesso, volta exponencialmente, então sou meio egoísta nesse ponto, mas a gente tem que dar a César o que é de César. Você tem feito um trabalho fantástico, né? De novo, o mercado imobiliário merece esse carinho e esse respeito e a dedicação que vocês têm aí com esse vosso projeto, entre outros tantos, né? Muito obrigado. Agradeço realmente o convite. E em outubro eu guardo seu convite para a China. Não é convite, agora é compromisso. É compromisso, então tá compromisso. Você está comprometido, viu, Lincoln? Então, combinado. Ele vai com a gente lá, com o pessoal da China Link, assessoria fantástica, vou fazer um jabazinho pro Lincoln. É assessoria fantástica, cara. Tem esse diferencial. Você ir para a China, dizer assim, vou pegar um avião e vou para a China sozinho, não é o ideal. No good. Legal, combinado. Pessoal, vocês que estão pelo YouTube, siga aqui o canal para que vocês continuem recebendo mais conteúdos todas as semanas do Qual é a Chave Podcast. Também compartilha com alguém que precisa virar alguma chave, assim como você virou hoje, com um amigo, com um sócio, esse bate-papo incrível e muito enriquecedor. Se você está pelo Spotify, também siga aqui o canal, avalia com 5 estrelas, compartilha também com alguém, que isso faz esses conteúdos continuarem chegando para mais pessoas. Não se esqueçam que não é só todas as semanas, todos os dias, a partir das 5 horas da manhã, nós temos conteúdos novos aqui no nosso canal. Até a próxima, um abraço, tchau, tchau.